Padmé realmente foi uma das personagens mais importantes da história de Star Wars, já que ela teve um papel importantíssimo, porque ela foi uma árdua guerreira pela democracia, ela lutou pela paz, né, no momento de conflito, que ela viveu num contexto de conflito, né, então a vida dela se resumiu à luta pela democracia, à luta pela paz, mas não só isso, já que ela também foi uma das rainhas mais queridas da história de Naboo, e também foi a mãe das crianças Skywalkers que tiveram papéis ímpares na história da galáxia. Então, eu sou o Oliver, fica aqui nesse vídeo porque hoje nós vamos conhecer juntos a história da rainha Padmé Amidala, de rainha a senadora, mas só aqui nesse vídeo. A Padmé nasceu 46 anos antes da Batalha de Yavin e a gente vê desde jovem ela sempre teve um posicionamento relacionado à política. Então, desde jovenzinha, né, ela já ingressou, né, como legisladora aprendiz, na verdade, lá em Naboo. Então ela já esteve presente desde jovem, sendo forjada para futuramente ocupar cargos públicos, cargos de importância, como ela veio ocupar realmente como rainha de Naboo. Ela também serviu, né, na Academia Real de Naboo, onde ela conheceu o seu primeiro amor, né, que foi o Palo Jemabi, né, com quem ela deu o primeiro beijinho. Primeira bitoquinha da Padmé foi com o Palo, e realmente eles estavam servindo ali juntos na Academia Real em Naboo, só que o Palo resolveu levar uma vida de artista e a Padmé continuou no caminho da política. Isso acabou distanciando os dois um pouco. É importante a gente falar que nesse momento da juventude da Padmé, ela também começa a vida dela como Padmé Naberrie, né? Naberrie, sei lá, não sei a pronúncia correta, mas ela não começa como Amidala, ela adota o nome Amidala, Padmé Amidala, como ela ficou conhecida depois, né, quando ela vai realmente ocupar o cargo de rainha, ocupar o cargo de senadora. Aos 14 anos, a Padmé realmente resolve se candidatar para o cargo de rainha de Naboo, né, enfrentando a senadora Sanandrassa, né, a senadora cada nome esquisito em Star Wars, né, realmente enfrentando a rainha de Naboo, Sanandrassa, que estava concorrendo, né, à reeleição, mas a Padmé acaba vencendo. E qual é a diferença dela para então a rainha? Enquanto a rainha vigente, a rainha do momento, né, ela tinha uma ideologia, né, de isolamento, né, isolacionista, né, ela queria fechar Naboo. Não, a Padmé resolveu adotar uma outra ideologia de abertura. Então a Padmé queria fazer contatos, queria fazer alianças realmente ali no setor de Naboo e com os planetas próximos a Naboo. Então, além disso também, é aí que começa o nome Amidala, porque a Padmé, que era uma Naberrie, né, ela adota o nome de Amidala para preservar realmente o anonimato, né, e ela bota esse nome na história e ela fica conhecida a partir desse momento como Padmé Amidala, rainha de Naboo. Ao ser eleita rainha de Naboo, realmente a Padmé, ela ocupa o cargo, e aí então finalmente ela conhece o senador de Naboo, que representava Naboo no Senado Galáctico, que era ninguém mais ninguém menos que Sheev Palpatine, o Palpatine que depois veio se tornar chanceler e futuramente ainda imperador. Ele de Coruscant parabenizou, né, a Padmé pela eleição, pela vitória que ela conquistou, né, e nesse momento é que a história dos dois, que depois vai se aproximar bastante pelo contato que ambos vão acabar tendo com o Anakin, né? Então nesse momento é quando ela finalmente conhece pela primeira vez o senador, o então senador Palpatine. 32 anos antes da Batalha de Yavin, a Padmé realmente acaba enfrentando a primeira grande crise, né, do governo dela, do reinado dela, quando a Federação de Comércio inicia um bloqueio às rotas comerciais de Naboo, o que força ali a Padmé a negociar, né, com a Federação, que estava bloqueando Naboo. E então, qual era a intenção deles, né, com o bloqueio de Naboo? Era forçar a Padmé realmente a fazer um acordo com a Federação, coisa que a Padmé não queria, já que ela era forte aliada da República. E no fim de tudo, a gente descobre que, na verdade, quem estava por trás da Federação de Comércio era Darth Sidious, era o então senador Sheev Palpatine, que na realidade era Darth Sidious e por debaixo dos panos fazia suas maquinações para prejudicar a Padmé, já que a Padmé era uma forte adversária, fortíssima adversária, e a gente vai ver ao longo desse vídeo que a Padmé realmente se tornou uma pedra no sapato do Palpatine, que vai incomodar ele durante muito tempo.
A Padmé acaba ficando encurralada em Naboo, mas ela consegue escapar, consegue fugir, né? E nessa fuga ela acaba parando em Tatooine, onde ela conhece, né, o seu futuro amor, né, que naquele momento é o Anakin Skywalker, o pequeno Anakin Skywalker, que depois vai crescer e vai se tornar o grande amor da vida da Padmé. Mas é nesse momento que ela conhece ele, e é nesse momento que ela entra em contato também pela primeira vez ali com o Jedi Qui-Gon Jinn, com o Obi-Wan Kenobi, que o Obi-Wan Kenobi junto com o Anakin depois vão realmente ser grandes associados da Padmé durante o período das Guerras Clônicas, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, porque, cara, Padmé realmente ela apela pro Senado Galáctico, ela vai até Coruscant, ela reclama no Senado e fala: olha, os caras estão fechando aqui Naboo, a República tem que me ajudar, nós somos um sistema aliado pra República. E o Palpatine fala: olha, eles não vão conseguir nada, eles não vão te ajudar, se depender do Senado, Naboo não vai conseguir nada, né? Então, quem sai beneficiado disso não é o Senado, é o próprio Palpatine, porque ao ver que a República não ia ajudar Naboo, a Padmé incita um voto de desconfiança contra o chanceler Valorum, então o chanceler Valorum, que acaba sendo deposto do cargo, e o Palpatine, a gente vê no final de Ameaça Fantasma que o Palpatine assume o cargo de chanceler da República, que ele vai vir a ocupar, né, e o que isso vai possibilitar, né, esse voto de desconfiança da Padmé pavimentou o caminho para que o Palpatine realmente viesse a se tornar o supremo chanceler da República e futuramente ainda imperador da galáxia. A Padmé, sem ter muitas opções, ela acaba se alinhando aos Gungans, né, que ali vivem no subterrâneo, né, de Naboo, nos oceanos de Naboo, vivem submersos, né, enquanto tem a cidade de Naboo, né, na verdade é o planeta, desculpa, enquanto tem a capital de Naboo, que é Tid, né, onde vivem os Naboo, né, como os próprios Gungan falam, né, e os Gungan vivem isolados lá nos oceanos, nas cidades submersas dele, né, mas a Padmé acaba fazendo uma aliança com eles, e com essa aliança, né, e junto com a ajuda, claro, do Obi-Wan, do Qui-Gon Jinn, eles vencem, né, eles vencem a Guarda Real também, eles vencem realmente a Federação de Comércio num combate em que muitos Gungan vieram a morrer, porque foi, poxa, imagina um monte de Gungan contra um monte de droid, um monte de tanque, nave preparado para guerra, né? Então realmente muitos lutaram e muitos pereceram nessa primeira grande batalha, na grande primeira, né, invasão de Naboo, e realmente a Padmé consegue sair vitoriosa desse momento, e esse foi um dos momentos mais cruciais ali da história do reinado, né, do governo da Padmé. A Padmé realmente, com essa vitória, ela conseguiu obter um grande sucesso, já que ela foi eleita, né, mais uma vez para ocupar o cargo de rainha, um cargo que ela ocupa, né? E para você ter uma ideia do quão querida a Padmé acaba se tornando, quando ela encerra, né, o segundo mandato dela, é proposto, né, a ideia de que a Constituição de Naboo seja até alterada para que ela consiga ser candidata à reeleição. Então, ela era tão querida pelo povo de Naboo que, possivelmente, se ela desejasse isso, ela poderia até vir a ocupar mais uma vez, né, o cargo de rainha, vir a ser governante novamente de Naboo. E ali nesse conflito, né, como rainha ainda, ela termina, né, o reinado dela e assume a sua sucessora, a rainha Jamila, que pede a Padmé para que ela fosse a representante de Naboo no Senado Galáctico, já que o então senador Palpatine se tornou chanceler, né, e a Padmé ocupa o cargo que era do Palpatine como senador, e ela se torna realmente a senadora de Naboo ali nos anos seguintes, que vão começar, né, as Guerras Clônicas. A Padmé realmente começa o mandato dela, né, como senadora de Naboo, ao lado do senador Rush Clovis, né, com o qual ela vai acabar tendo uma espécie de relacionamento, né, vai acabar tendo um relacionamento com ela, eles acabam se envolvendo, né, amorosamente nos anos ali em que ela fica como senadora. Eles participaram juntos de vários comitês, então essa aproximação possibilitou realmente um relacionamento entre os dois, mas que não deu muitos frutos, não deu muito certo, já que a própria Padmé decidiu encerrar a relação, coisa que o senador Rush Clovis não aceitou muito bem. E, cara, 10 anos depois, né, dos eventos lá de episódio 1, Ameaça Fantasma, a gente vê o Anakin já está crescido, né, e a Padmé acaba se tornando um alvo muito forte dos separatistas, né, da antiga Federação de Comércio, que se tornou, né, os separatistas, e liderados pelo Conde Dooku. O Conde Dooku acaba
ordenando vários ataques, né? Então a Padmé acaba sendo vítima de ataques terroristas, de vários, com caçadores de recompensa, né? Com muitas maneiras de destruir a Padmé. Só que na realidade a gente sabe que tudo isso não era realmente a intenção, entre aspas. Claro, o Conde Dooku tinha interesse naquilo, óbvio, mas quem estava por trás daquilo, na realidade, era o chanceler Palpatine, porque a Padmé estava sendo a voz da oposição contra a guerra. Então ela ia contra os planos do Palpatine. O Palpatine queria mergulhar a galáxia numa guerra e mergulhar o Jedi numa guerra, e a Padmé era uma pacifista. Então, para que os planos do Palpatine realmente se concretizassem, era crucial que a Padmé morresse, e ele tenta isso por diversas vezes através do aprendiz dele, Conde Dooku. Inclusive a Padmé também, né, ela foi a líder da oposição no ato de criação do grande exército da República, que veio a lutar diversas batalhas aí, muitas batalhas durante as Guerras Clônicas. Mas é importante a gente lembrar que isso foi essencial para o Palpatine, porque o exército possibilitou que ele destruísse o Jedi, né, como a gente vai ver na Ordem 66. Mas é importante que a Padmé foi a líder da oposição. Esse é um fato importante a ser dito. A Padmé foi a líder da oposição contra a criação do grande exército da República, né? O Jedi Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, né, o mestre Obi-Wan Kenobi e seu aprendiz Anakin Skywalker foram designados, né, para proteger a Padmé realmente naquele período ali que ela estava sendo vítima, que ela estava sendo alvo, né, dos ataques do Conde Dooku, dos ataques, né, ali liderados, né, pelo Conde Dooku e na verdade arquitetados pelo Darth Sidious, né, pelo chanceler Palpatine secretamente, né, porque ninguém sabia. E cara, ali naquele momento é quando a aproximação da Padmé com o Anakin acaba se tornando muito forte, né? Aquele momento ali, a paixão deles, o relacionamento deles começa a se construir, e o ponto inicial disso é o momento que é ordenado que ele proteja a Padmé, né? E era proibido, já que ele era um Jedi não poderia ter relacionamentos, né? E ele acaba se relacionando com a Padmé, e esse relacionamento a gente vai ver os desdobramentos dele que vão ser realmente muito ruins, né? Isso vai ser uma das coisas que vai levar o Anakin realmente a se tornar Darth Vader, mas eu já comentei sobre a história do Anakin Skywalker, então vai aqui no card e acessa, né, a história, o vídeo da história do Anakin Skywalker, que também tá muito legal, mas não sai daqui ainda, porque vamos continuar falando da história da Padmé, porque cara, logo depois, né, dali dos eventos de Ataque dos Clones, né, quando as Guerras Clônicas realmente começam, a aproximação da Padmé com o Anakin aumenta muito, já que 19 anos antes da Batalha de Yavin eles se casam. Então ali o casamento deles é essencial e eles se tornam casados ali durante todo o período das Guerras Clônicas, né? E o interessante, né, é que eles ocupam lugares diferentes. Enquanto o Anakin era um general Jedi lutando pela República, a Padmé era uma senadora de Naboo lutando também pela República, mas para que houvesse uma solução pacífica do conflito, e o Anakin estava ali na guerra, né? Então o relacionamento deles ali tinha esse abalo, né, nas estruturas do casamento, mas embora essa oposição entre os dois, né, opostos realmente nas ideologias de como a coisa deveria ser resolvida, mas eles realmente acabam se conectando muito, né, de uma maneira até que o Anakin acaba engravidando a Padmé, e aí é que a gente vê quando a coisa começa a esquentar, porque Palpatine manjou que o Anakin tinha um relacionamento com a Padmé, então ele acabou usando isso para prejudicar o Anakin, para empurrar lentamente o Anakin pro lado sombrio, de maneira que ele não só tinha pesadelos que sua mãe ia morrer, como ele tem em Um Ataque dos Clones, mas em A Vingança dos Sith realmente ele tem pesadelos de que o parto da Padmé vai ser complexo, vai ser complicado, e que inclusive ela morre no parto, né? Então essas eram visões, né? Essas eram ilusões ali proporcionadas pelo Palpatine, que queria a toda maneira empurrar o Anakin lentamente pro lado sombrio, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, esse relacionamento que ela tinha com o Anakin realmente foi um ponto crucial para que ele fosse lentamente empurrado ali com a força, com a mãozinha do Palpatine para o lado sombrio e vir a se tornar realmente Darth Vader. Quando a Padmé realmente soube ali da Ordem 66, né, de tudo que estava acontecendo, quando o Anakin
caiu pro lado sombrio e foi intitulado Darth Vader, né? Quando o Palpatine assumiu o cargo de Imperador da Galáxia, a Padmé foi contra, né? Uma das frases mais icônicas dela, né, em Star Wars é quando ela diz: é assim que a democracia morre, com um estrondoso aplauso, né? Então essa é uma fala importantíssima de ser dita, e ela é informada pelo próprio Obi-Wan Kenobi, mestre do Anakin, dos atos terríveis que o Anakin tinha cometido, as traições dele contra a Ordem Jedi, ao eliminar o Jedi no templo, ao eliminar as Padawans, né? Então a Padmé fica surpresa com aquilo e ela acaba indo atrás dele em Mustafar, onde ele estava, onde ele havia sido enviado pelo Imperador, né, para destruir ali os líderes separatistas que estavam reunidos em Mustafar. E a Padmé acaba chegando lá, ela encontra o Anakin, e aí é que a coisa esquenta. Aí que a coisa esquenta, porque a Padmé estava grávida e o Anakin, num surto de raiva, já que ele estava completamente tomado pelo lado sombrio, ele acaba enforcando, né, usando o Force Choke, né? Ele usa os poderes da força para enforcar a Padmé, porque ele conclui, mas claro, nada justifica, mas tem um motivo, é porque o Obi-Wan, ele não sabia onde o Anakin estava, então ele sabia que quem sabia era a Padmé, então ele mandou um caô ali na Padmé, se escondeu na nave dela para poder chegar no Anakin. Então quando a Padmé chega até o Anakin, ele acaba matando a Padmé com raiva, sentindo que foi traído pela Padmé, já que ela trouxe o Obi-Wan pra matar ele, o que não é culpa dela, o que é na verdade até culpa do Obi-Wan, né? Então a morte da Padmé a gente pode acabar colocando também um pouco na conta do Obi-Wan, mas claro, a culpa de tudo foi do Anakin Skywalker, que enforcou a própria esposa grávida e colocou a vida dos filhos dele, né, em risco. E aquele conflito realmente acaba com o Obi-Wan vencendo o Anakin. Eu contei isso aqui na história do Anakin, e ele vence o Anakin Skywalker e deixa ele pra morrer em Mustafar e foge com a Padmé, leva a Padmé pra Polis Massa, pro asteroide de Polis Massa, onde a Padmé dá a luz a duas crianças, aos gêmeos, né, Skywalkers, Luke e Leia, que vão ser divididos. O Luke vai ficar com a família do Anakin, né, lá em Tatooine, e a Leia vai ficar com a família Organa, né, com o Bail Organa, que também era um associado muito forte, né, da Padmé Amidala ali nos períodos em que, né, no momento em que ela serviu como senadora. Mas a grande tragédia realmente acontece aí, mas a Padmé morre nesse momento, morre de tristeza, o próprio filme diz isso, ela perde a vontade de viver, né, ao saber que o marido foi para esse caminho, que o marido se tornou Darth Vader e que as crianças estavam ali em perigo, e fica explicado no filme de uma maneira até esquisita, que a Padmé morreu de tristeza, morreu porque perdeu a vontade de viver. É uma maneira poética de explicar a coisa, né? Mas ela morre acreditando que ainda havia luz no Anakin. Ela diz: Obi-Wan, eu sinto, ainda tem luz nele, é uma luz que o Luke só vai alcançar, né? O filho dele com a Padmé só vai alcançar muito tempo depois disso, né? A memória da Padmé realmente não foi esquecida, já que ela foi velada, né? Com todas as honrarias de uma monarca de Naboo, né? Então grandes figuras estiveram ali presentes no funeral da Padmé, né? Bail Organa, Mon Mothma, o dois que seriam importantes para a criação da futura Aliança Rebelde, que lutaria contra o Império, que inclusive a Padmé, né, se estivesse viva naquele momento, seria uma forte apoiadora, seria uma forte oposição contra o Imperador Palpatine, né, contra a ditadura que o Palpatine havia instalado na galáxia. E a Padmé foi sempre esse símbolo de luta, sempre esse símbolo de movimentação pela fortificação da democracia. Então a Padmé queria lutar pela democracia, e se ela estivesse viva naquele período, eu tenho certeza absoluta que ela integraria, e seria junto com a Mon Mothma, junto com o Bail Organa, que eram antigos associados dela, seria também uma das fundadoras, né, da Aliança Rebelde. A Padmé, né, foi revelado pro público, né, publicamente a Padmé foi dada como morta no seguinte motivo: ela foi vitimada, né, durante a traição Jedi em Coruscant. Então pro público foi divulgado isso, que ela foi morta ali durante a traição do Jedi que houve em Coruscant, todo aquele conflito, para não revelar realmente o que tinha acontecido, porque era uma coisa muito pessoal, né. E outra coisa interessante também pra gente falar, porque a gente vê no final de A Vingança do Sith, mesmo depois dela dar à luz às crianças, o corpo dela é velado ali no funeral com a barriga, né, então ela ainda estava grávida. Mas aquilo ali, gente, era um holograma, né? Aquilo ali foi um holograma projetado
para que publicamente ficasse claro que ela havia morrido e as crianças haviam morrido no parto. E essa foi uma maneira que eles usaram para preservar a identidade das crianças, preservar a identidade do Luke, da Leia, né, que era muito importante para eles que isso fosse feito, né. Então realmente a morte da Padmé assombrou o Vader, né, o Anakin Skywalker, como Darth Vader durante muito tempo, durante praticamente toda a sua vida, já que o Vader vai tentar por diversas vezes nos anos seguintes, né, durante o reinado de terror do Império Galáctico, o Vader vai tentar por diversas vezes ressuscitar a Padmé de várias maneiras diferentes, através do uso do lado sombrio, e ele não vai obter sucesso de maneira nenhuma, né, mas a memória da Padmé vai continuar viva, e de muitas maneiras, através da luta da rebelião contra o Império, através também, né, da sua filha Leia, porque é interessante que o Luke Skywalker tinha forte ligação com o Vader, seu pai, e a Leia tinha forte ligação com a sua mãe, né, que ela sempre soube que foi Padmé Amidala, mas que ela nunca teve contato direto, já que ela não tinha lembranças, né? Poxa, a Padmé morreu no parto, né? Só que uma coisa interessante é que a Leia, ela preservou os vestidos da Padmé Amidala, estudou muito, principalmente na Era da Nova República, quando ela teve tempo para isso, quando ela já não estava mais lutando contra o Império, né? Então, quando as urgências eram outras, ela armou um momento no qual ela preservou os vestidos da mãe, né, os vestidos da Padmé, e a Padmé sempre foi uma figura importante, né, na vida da Leia, da história da Leia, que, poxa, veio se tornar também uma grande figura ali, importante também na luta da democracia. Então, a memória da Padmé não morre com ela, a memória da Padmé também continua viva através da sua filha Leia, né. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa contação de história de hoje, né? Da história da senadora Padmé Amidala, de senadora a rainha, a juventude dela, a memória dela, né? Tudo que ela representou em Star Wars, realmente. Então, se você gostou, eu peço gentilmente que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber todas as nossas notificações, receber todos os nossos próximos vídeos, tá certo? Então, a todos que ficaram até aqui, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e até a próxima, gente. Tchau!